Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavrinha da parte do Senhor para o meu e o teu coração nesta madrugada. E eu quero falar um pouquinho sobre Ana. E essa história a gente encontra lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, que vai falando sobre Ana. Ana era uma mulher estéril, que não podia gerar filhos, mas o seu coração desejava ter. Ana, todos os anos, subia à casa do Senhor com o seu marido e a outra esposa dele, Penina, para fazer a oferta a Deus. E a Bíblia nos conta que o seu esposo Eucana todas as vezes ofertava em dobro na vida de Ana, porque ele amava mais a Ana do que a Penina. Porém, Penina zombava de Ana por ela não ter filhos. Quantas vezes eu e você não estamos no lugar de Ana, desejando algo que muitas vezes as pessoas não compreendem? Eucana certa vez perguntou para Ana se ele não seria melhor do que 10 filhos para ela. E o coração de Ana, a Bíblia diz que se angustiou e Ana chorava. Quantas vezes eu e você não temos desejo no nosso coração, onde muitas vezes compartilhamos com alguém e certas pessoas não conseguem compreender o porquê você deseja tanto aquilo no seu coração. Porém, a palavra diz que Deus entendia muito bem o coração de Ana e por que o desejo dela, no coração dela. E comigo e com você não é diferente. Deus entende o desejo do nosso coração. Deus entende por que a gente tanto pede a Ele em oração algo. Porém, muitas vezes não vai acontecer no nosso tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus é atemporal. O nosso tempo é Cronos e o de Deus é Kairos. Porém, o Senhor diz no Salmo que agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, eu pergunto para mim mesmo todas as vezes, será que eu tenho agradado de fato o Senhor? Será que eu tenho agradado ao Pai para que Ele possa realizar o desejo do meu coração? Talvez muitas vezes a gente não esteja de fato agradando a Deus com certas atitudes ou mesmo até palavras. Porém, Deus não é fiel a gente por causa da nossa infidelidade ou fidelidade. Deus, Ele é fiel à própria palavra dEle. Então, quando Deus abre a boca para falar algo para mim e para você e prometer algo, Ele cumpre, independente se nós continuaremos fiéis ou não a Ele. Porque Deus não volta em sua palavra. Ele vela pela palavra dEle, como Ele disse para Jeremias. Ele disse para Jeremias, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Qual o fim que você deseja para a sua vida e para o seu coração? Nem sempre vai ser fácil, as lutas sempre virão. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque se Ele venceu o mundo, a gente com Ele também venceremos. Nós não venceremos sozinhos, porque a própria palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus e sem Deus nada podemos fazer. Eu creio que naquele momento Ana entendeu que naquele momento Ana precisava de fato fazer algo diferente. Muitas vezes oramos por várias vezes pela mesma coisa, mas talvez com a intenção errada. Por isso que eu acredito que Ana, naquele momento, algo diferente aconteceu no coração dela, quando o marido dela perguntou se ele não era melhor que 10 filhos para ela. Eu acredito que naquele exato momento uma palavra de revelação veio ao coração de Ana e ela orou diferente naquele momento. Lá no versículo 9, Samuel 1, versículo 9, vai dizer assim: certa vez, quando Ana terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e no seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela orava diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observou a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você vai continuar embriagada? Abandone esse vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada.
não beber vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher qualquer. Estou eu orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli então respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ana disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Amém? Então, Ana, eu creio que naquele momento que o esposo dela falou algo daquele tipo para uma palavra reveladora veio ao seu coração. E Ana deve ter orado diferente. E eu acredito porque muitas vezes eu também já orei por muitas coisas, diversas vezes, da mesma forma. E quando uma palavra de revelação veio ao meu espírito, ao meu coração, eu orei diferente, com uma intenção diferente, de uma forma diferente, com o mesmo pedido de oração. Então, muitas vezes, o que Deus quer de mim e de você é que a gente se posicione, se coloque diante dele, como ele queria que a gente agisse, como ele queria que a gente. O que é que Deus quer de fato de mim e de você? Não é fácil. Muitas vezes eu me encontro assim, como Ana, triste, amargurada, angustiada. Choro muitas vezes, nem sempre tem sido fácil. Mas Deus é aquele que concede o desejo do nosso coração. Porém, se o desejo do nosso coração estiver alinhado com a palavra dele e com o propósito dele. Então, há uma questão. O que a gente tem pedido ao Senhor? O que é que tem angustiado o nosso coração diante dessas circunstâncias que se levantam no dia a dia na nossa vida? Por que que a gente muitas vezes se encontra dessa forma? Abatida, sem coragem de falar ou se levantar. Há momentos na minha vida que eu não tenho nem vontade de sequer falar com ninguém, de ver ninguém. Mas muitas vezes eu me lembro da palavra do Senhor. E o Espírito Santo vem e fala: levanta e anda. Ainda não é o fim, ainda não acabou. Deus sempre tem uma resposta para o nosso coração. Talvez Deus não fale através de pessoas todos os dias para mim e para você, mas a palavra dele fala conosco todos os dias. O que a gente precisa é abrir a palavra de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia. E lá dentro vai estar cheio de promessas. Aqui dentro tem várias promessas e palavras para confortar o nosso coração. O que a gente precisa é buscar a Deus com mais intensidade e talvez até de uma forma diferente. Muitas vezes a gente ora por coisas que não está alinhado com a palavra de Deus, ou simplesmente porque não é o propósito de Deus. Ou é, mas ainda não é o tempo dele nos entregar. Então, essa palavra veio para o meu coração hoje, porque eu me pergunto e me questiono: Pai, por quê? Até quando? Né? E eu creio que com você também não seja diferente. Então, seja o que você está desejando no seu coração e você ainda não alcançou, continua perseverando em oração. Muda a estratégia. A estratégia que eu falo não é a forma de orar, porque não existe uma fórmula correta para orar. Porque orar é conversar com o Pai. Mas muda talvez a intenção do teu coração. Se pergunta: por que eu quero isso? Por que o meu coração deseja isso? Para quê? Isso vai me agregar alguma coisa a mais na minha vida? Isso vai diminuir? Vai me afastar do propósito de Deus? Porque tem coisas que a gente deseja e que Deus já sabe que lá na frente vai nos afastar da presença dele. Que não vai ser bom para nossas vidas. Mas Ana continuou orando. E quantas vezes a gente está passando por uma situação e a gente é apontado e zombado? E muitas vezes somos interpretados errados pelas pessoas, porque as pessoas veem a nossa vida e a nossa história de fora. Mas Ana não olhou para aquilo. Ana não olhou para que o sacerdote lhe falou dela. Ana não olhou para a opinião do marido dela. Ana olhou para Cristo. Ana olhou para Deus, para a palavra. Ana olhou para o seu coração, o desejo do seu coração. Então, eu sei que nem sempre é fácil e nunca vai ser. Os dias que a gente passa
Não são todos os dias um mar de rosas. Existem os espinhos, mas existe um Deus lá no céu, que é o nosso Pai e que nos conforta quando a gente precisa. Às vezes a gente até grita por alguém, faz uma ligação, conversa com alguém, mas onde na verdade o Espírito Santo está dizendo: ei, eu é que preciso falar com você. Você que precisa me ouvir e não alguém. Então, quando a gente clama e entra na presença do Senhor, a Bíblia diz que Ana entrou na presença de Deus e depois que recebeu a palavra, o seu semblante já não era mais o mesmo, já não era mais abatido. Então é isso que acontece. Muitas vezes a gente não quer orar, muitas vezes a gente não consegue nem sequer chorar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Deus já sabe e conhece o meu e o teu coração, e Ele sabe aquilo que a gente precisa. Talvez não seja o tempo de Deus dar para você o que tanto você deseja, mas pode ter certeza que se for da vontade dEle, conforme está o propósito dele para a tua vida, não importa o tempo, vai acontecer. Ana esperou por anos para que Deus fizesse, operasse um milagre na vida dela, de ela poder gerar um filho. Mas ela perseverou. Então desistir não é uma opção. Mesmo que esteja doendo e que os nossos olhos naturais não consigam enxergar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Peça ao Espírito Santo sabedoria, como eu tenho pedido todos os dias. Erros vamos sempre cometer, mas aprendendo sempre com a palavra do Senhor, aprendendo sempre com aquilo que o Espírito Santo tem para o nosso coração todos os dias. Tem momentos que eu não quero nem sequer levantar da cama, de tão difícil que às vezes é. Às vezes as pessoas nos olham e acham que todas as vezes está tudo bem, porque carregamos um sorriso no rosto. Mas por que carregamos esse sorriso, mesmo em meio às lutas e às tristezas? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente entende que o Senhor é a nossa força e Ele é um Deus alegre, o nosso espírito se alegra, mesmo em meio à tristeza. Por isso que Ele diz que a paz que excede todo entendimento está sobre nossas vidas, que somos filhos de Deus. Por quê? Porque a paz de Deus não é igual à paz do mundo. A paz do mundo é quando tudo está bem, mas a paz de Deus é você se sentir em paz. É você entender que Ele é o teu Pai em meio às guerras e ter convicção e confiança de que tudo Ele vai fazer ao teu favor. Porque Ele diz na palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Lá em Provérbios 16:9 diz assim, ó: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então haverá planos em nossos corações, em nossos pensamentos. Porém é Deus que vai dizer se Ele é o que Ele quer para a gente ou não. É Deus que vai dar a última palavra. Então eu tenho aprendido, de fato, com o meu grande professor, meu amigo Espírito Santo, todos os dias. Eu ainda não estou 100%. Ninguém ainda está. Precisamos dele todos os dias. Precisamos entender que a gente precisa e depende completamente do nosso amigo Espírito Santo. Que Jesus sempre vai ser o suficiente, independente da situação, independente daquilo que a gente esteja querendo alcançar ou sonhar em Deus. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer em nos ver alegre. Deus tem prazer em ver os seus filhos vivendo o melhor nesta terra. Ele deixou lá nos Salmos 23, Ele é o nosso pastor e que de nada teríamos falta. E muitas vezes você pode perguntar e se questionar: e por que falta alguma coisa em mim? Na verdade, não falta. O que falta é você deixar o Espírito Santo preencher você. Quando você entender que Jesus é o suficiente, todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos buscado esse reino de Deus em primeiro lugar, que é em conhecer o caráter dele, conhecer a palavra de Deus. Eu também me questiono. A minha vida não é um mar de rosas,
Mas com certeza, tudo que eu vivo hoje é muito melhor que o meu passado. E eu não voltaria para lá de forma nenhuma. Tudo que Deus tem feito e transformado na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos, valeu a pena esperar. Vale a pena continuar, vale a pena não desistir, mesmo quando muitas vezes eu olho, fecho os meus olhos na verdade e começo a lembrar do que está me magoando, do que está machucando, mas eu não posso desistir, porque se eu cheguei até aqui e já passei por coisas piores e ainda estou viva, é porque o Senhor tem grandes coisas para agregar ainda na minha vida, na minha família. Deus ainda tem coisas grandiosas para me dar, para acrescentar. Então, se por todas as outras coisas que foram muito piores que eu passei lá atrás e o Senhor cuidou, por que que hoje Ele não cuidaria? Deus diz na palavra dele que Ele cuida da gente. Pode ainda uma mãe abandonar o seu filho, todavia o Senhor nunca nos abandonará. Ele disse antes de partir: eu vou para o Pai, mas eu deixarei um outro igualzinho a mim com vocês, que é o Espírito Santo. Então Deus nunca deixou a gente sozinho. Jesus nunca nos deixou. A gente é que sai da presença, a gente é que esquece que Ele está do nosso lado. E quando a tristeza chega, ou a angústia, por causa que os nossos olhos naturais estão vendo algo de circunstâncias ou dificuldades, a gente deixa a nossa carne, o nosso eu, a nossa alma olhar para isso. Mas a palavra diz que a gente não pode andar nem viver pelo que toca, nem pelo que vê, mas temos que andar e viver por fé. E a fé é exatamente isso, é a gente olhar para frente, olhando hoje, perdão, a fé é a gente olhar hoje, né, crendo que já está tudo preparado em Deus. É você entender que tudo que eu preciso, tudo que a gente quer, Deus pode nos dar. É crendo, né? A fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se vê, como se já existisse. Eu posso não estar vendo ainda o milagre que eu quero que Deus opere na minha vida com os meus olhos naturais. Eu posso não estar vivendo ainda todos os sonhos que eu sempre desejei no meu coração. Mas eu creio pela fé e pelos meus olhos espirituais, assim como Deus me vê, que eu vou viver todos os sonhos da minha vida se realizarem conforme o propósito de Deus para a minha vida, para a vida dos meus filhos. Por quê? Porque nem sempre a gente vai entender o que é melhor para a gente. O não de Deus pode até doer no momento, mas com certeza é um grande livramento. Então a gente não precisa querer questionar a Deus, como muitas vezes eu faço. Hoje foi uma grande lição o Senhor falando comigo. Você não precisa ficar se perguntando por quê ou para quê. Você só precisa confiar. Então, hoje eu digo para o Senhor, eu confio em Ti, Pai, independente do que eu esteja vendo naturalmente ou mesmo espiritualmente. Mas eu creio que o Senhor está aí no céu olhando por mim e que o meu amigo Espírito Santo sempre esteve ao meu lado e que eu nunca estive sozinha. Então com você não é diferente. Se você está gerando algo dentro de você, no seu coração, porque Ana gerou primeiro a palavra no espírito dela, para depois gerar um filho. Com a gente não é diferente. Precisamos gerar primeiro a palavra no nosso espírito, para que depois nossos olhos possam ver literalmente, no natural, aquilo que a gente gerou no espírito, desejo do nosso coração através da palavra, sendo transformado naturalmente para chegar nas nossas vidas. Então persevera, assim como Ana perseverou em oração. Não olha para a opinião das pessoas, não dá ouvido a palavras contrárias. Ouve a voz do Espírito. Permanece firme, assim como Ana permaneceu. E assim como Ana recebeu a palavra, que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Que nesta madrugada, o Deus de Israel, o nosso Pai, conceda o desejo do nosso coração. Através da fé, através da verdade, que é a palavra de Deus. Deus nunca nos abandona. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta palavra abençoada. E eu sei, Pai, que ela não só vai edificar a minha vida, mas como vai edificar a vida de outras pessoas que irão ver esse vídeo, Senhor, e ouvir a tua palavra. Talvez alguém esteja nesse momento precisando de uma resposta, Senhor, e desejando algo no seu coração que ainda não aconteceu. Que você, que está precisando de um milagre de Deus, veja pelos seus olhos espirituais. Se você não consegue crer, se você não consegue ainda ter fé nesse nível, peça para que o Espírito Santo lhe ajude. Peça a Deus a sabedoria dele, porque Deus diz que quando a gente não tem sabedoria, a gente pode pedir porque ele nos dá e é gratuito. Então, que Deus derrame nesta madrugada sabedoria nas nossas mentes e no nosso coração, em todas as direções. Que o Espírito Santo nos conceda essa paz de Deus que excede todo entendimento, todos os dias em meio às tribulações. E quando a gente chorar, que a gente lembre que tem um Deus no céu, que dá ordem aos anjos a nosso respeito e nos livra e nos guarda de todo o mal. Pois a palavra de Deus ela é verdadeira. O homem pode até mentir, mas Deus não mente. Deus diz lá na palavra dele, ele não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele promete, ele cumpre, independente do tempo. Confia no Senhor e agrada-te dele, pois o Senhor satisfará o desejo do teu e do meu coração, no tempo dele. Em nome de Jesus, eu creio por mim e por você. Amém?